Olha para ti, Mariana, uma mulher tão inútil. Se não fosse eu, estarias perdida nas ruas. Não tem sequer uma palavra de agradecimento. Com essa única frase, o ar na sala privada do restaurante sofisticado no Chiado, em Lisboa, congelou instantaneamente. O som de alguém a pousar um garfo no prato ecoou com um estrondo anormalmente alto. Hoje era o jantar de confraternização anual da empresa líder do distrito, reunindo os colegas e as suas esposas. A sala privada do restaurante de luxo estava cheia de homens e mulheres bem vestidos à volta de uma grande mesa redonda. Até momentos antes, a conversa fluía animada sobre o percurso escolar dos filhos e golfe, enquanto os copos de vinho eram inclinados. No entanto, Ricardo, sentado ao meu lado, agarrou subitamente a gola da minha blusa e começou a insultar-me em voz alta, audível para todos os presentes. Ouçam isto, pessoal. Esta aqui não consegue sequer fazer uma tarefa doméstica decentemente. Sou sempre eu que tenho de limpar a porcaria dela. Os olhos de Ricardo estavam injetados de sangue e um sorriso distorcido pairava nos seus lábios. Não era apenas o álcool. Ele estava a tentar afirmar a sua superioridade humilhando-me em público. As outras esposas baixaram os olhos, constrangidas, e os colegas sussurravam desconfortavelmente com os maridos vizinhos. Alguns tentaram intervir fracamente. Vá lá, Ricardo. A tua esposa está aqui hoje. Acalma-te. Mas a fúria de Ricardo era imparável. Eu permaneci em silêncio, fitando o pulso dele que agarrava a minha gola. Não tinha vontade de resistir ou de responder. Não. Eu escolhi deliberadamente não o fazer. Ricardo deve ter interpretado o meu silêncio como submissão. Vem? Ela nem sequer consegue responder. A estúpida. Tu não sobreviverias um dia se eu te deixasse. No momento em que essas palavras ecoaram na sala, fechei os olhos silenciosamente. Ah, finalmente disseste. Ricardo. Senti uma chama fria acender-se no fundo do meu peito, mas neste momento, nem Ricardo nem ninguém presente sabia que este marido arrogante perderia tudo em poucos dias e arrepender-se-ia amargamente pelo resto da vida, e que eu não era apenas uma esposa submissa. Ricardo. Abri os olhos lentamente e olhei diretamente para o rosto dele. Não te esqueças dessas palavras. A minha voz, demasiado calma, fez Ricardo hesitar por um momento, mas logo ele riu pelo nariz. Hã? O ladrar de um cão derrotado? Ele empurrou-me violentamente e bebeu o resto do vinho tinto do seu copo de um só trago. Enquanto endireitava a gola da minha blusa amarrotada, olhei para ele com um olhar gélido. A contagem decrescente para a vingança tinha começado silenciosamente. 3 dias após aquele jantar desastroso, o meu dia, o dia de Mariana Santos, começou com o despertar melancólico habitual. Faço 48 anos este ano e estou casada com Ricardo há exatamente 20 anos. Ricardo é um ano mais velho, tem 49 anos e é diretor comercial numa empresa imobiliária de média dimensão. Sempre foi um homem com um orgulho excessivo e uma fachada social extraordinariamente boa. No início do casamento, ele elogiava-me por ser caseira e recatada. Mas à medida que foi sendo promovido, a sua atitude mudou gradual e certamente, especialmente nos últimos anos, desde que se tornou diretor, a sua atitude para comigo deteriorou-se para o que só pode ser chamado de abuso moral. Oi, o pequeno almoço ainda não está pronto? Despacha-te. Ao ouvir o berro que vinha da sala de estar, os meus ombros estremeceram e corri da cozinha para a mesa de jantar. Desculpa. Estou a servir o café agora. Desculpas. Eu sou um homem ocupado. Não sou como tu, uma ociosa que fica em casa o dia todo a ver televisão. Algumas gotas do líquido escuro derramaram-se da chávena de café que ele pousou violentamente na mesa, criando uma mancha feia na toalha de mesa branca imaculada. Olhando para a mancha, suspirei discretamente e limpei-a com um pano em silêncio. Tu és realmente incompetente. 20 anos como dona de casa e não consegues preparar um pequeno almoço decente. Foi a mesma coisa no jantar da empresa outro dia. Fui envergonhado porque não conseguiste fazer um simples cumprimento. A tua única habilidade é atrapalhar-me. Ricardo disse isto sem tirar os olhos do jornal, cuspindo as palavras. Ele parecia acreditar que eu o tinha envergonhado naquele dia em que ele me agarrou e insultou à frente de todos. Justificar a sua própria violência e transferir toda a responsabilidade para mim era o seu modus operandi habitual. Desculpa. Apenas consegui espremer essa palavra. Sabia por experiência própria. Após 20 anos de casamento,
que responder só traria o dobro do abuso. Além disso, eu não tinha energia nem motivo para discutir inutilmente agora, porque já estava a preparar o meu plano. Pedir desculpa não resolve o problema. Bem, quem é que tu pensas que paga esta casa e a comida que comes todos os dias? Sou eu que ganho o dinheiro e te sustento. Por isso devia servir-me sem reclamações, sua parasita. Ricardo engoliu o pequeno almoço à pressa, vestiu o casaco do fato e apertou a gravata. Até logo. A minha voz ao vê-lo sair pela porta deve ter sido terrivelmente fria, mas Ricardo, sem se importar, bateu a porta violentamente. A casa ficou assustadoramente silenciosa depois da sua partida. Sentei-me profundamente no sofá da sala e soltei um suspiro longo e pesado. Ricardo não sabe. Ele não sabe que eu não sou uma ociosa que fica em casa o dia todo, e não sabe a verdadeira origem do dinheiro para as despesas domésticas que ele deposita na minha conta todos os meses. A empresa imobiliária onde Ricardo trabalha tem tido um desempenho fraco nos últimos anos, e o salário dele foi, na verdade, drasticamente reduzido. Para piorar a situação, os seus hábitos de consumo esbanjadores, como pagar jantares a colegas mais novos para se exibir e comprar equipamento de golfe de luxo, não mudaram. Naturalmente, o dinheiro para as despesas começou a faltar. Há alguns anos, Ricardo mentiu-me, dizendo que a empresa tinha pedido para mudar a conta onde depositavam o dinheiro das despesas, e desde então, um montante fixo tem sido depositado na minha conta todos os meses. Ele acredita piamente que eu sou uma dona de casa ingênua e que esse dinheiro vem do seu salário de executivo. Mas eu sabia que aquele dinheiro era fruto de empréstimos que ele contraía secretamente em várias instituições de crédito ao consumo, e que essa dívida já tinha crescido como uma bola de neve, deixando-o completamente encurralado. Levantei-me do sofá e tirei uma pequena caixa de madeira trancada do fundo do armário do quarto. Lá dentro estavam várias cadernetas bancárias e um cartão de visita antigo. Abri uma das cadernetas e lá estava depositada uma quantia enorme, impossível de ser proveniente do salário de Ricardo. Não eram 5 ou 6 dígitos. Era uma quantia suficiente para viver confortavelmente o resto da vida. Já chega. Aguentaste bem durante 20 anos, Mariana. Peguei no cartão de visita e olhei para o nome escrito nele. Sofia Marques. Advogada. Sociedade de Advogados Marques. Associados. Sofia, a minha melhor amiga desde os tempos de faculdade, é agora uma das advogadas mais conceituadas de Lisboa. Sem o encontro com ela e o seu apoio, eu teria acabado como uma esposa miserável, apenas a suportar o abuso moral de Ricardo e a desgastar a minha alma. Peguei no smartphone e marquei o número da Sofia. Após alguns toques, a voz alegre e confiante da Sofia ecoou. Mariana, o que se passa? Tão cedo. Sofia, decidi. Vou pôr o plano em prática. Ao ouvir as minhas palavras, Sofia conteve a respiração do outro lado da linha. Finalmente, já tenho a confirmação dos outros presentes sobre o que aconteceu no jantar da empresa. O Ricardo finalmente passou dos limites. Sim, foi a gota de água do abuso moral. Aquele homem vai provar o preço das suas ações até aos ossos. Vou destruir completamente aquele orgulho distorcido dele, que acha que sou apenas uma esposa submissa. Não havia qualquer vestígio da esposa frágil de momentos antes na minha voz. Apenas a determinação fria como gelo de uma vingadora. Entendido. Tudo está pronto. Estarei pronta para agir ao teu sinal. Obrigada, Sofia. Conto contigo. Desliguei o telefone e olhei para o céu azul pela janela. Ricardo só pode continuar a gozar comigo, chamando minha esposa inútil, por pouco tempo. Dentro de dias, ele saberá. Saberá que o chão onde pisava já tinha desabado, e que a esposa que ele mais desprezava era a pessoa que o empurraria para o fundo do inferno. Um riso frio meu ecoou na sala silenciosa. Decidi que o próximo passo seria amanhã, no dia do aniversário de Ricardo. Preparei o melhor presente, um que ele nunca esqueceria. Na manhã seguinte, estava na cozinha como de costume, a preparar o pequeno almoço. Hoje é o 49º aniversário do meu marido, Ricardo. Mas para ele, o significado deste dia não é o que ele pensa. É apenas o prelúdio da grande armadilha que estou prestes a montar. Olha, Mariana, sobre o jantar de hoje. Decidi convidar os meus subordinados para virem cá à casa. Ricardo sentou-se pesadamente à mesa de jantar, trincou uma torrada de forma rude e anunciou abruptamente. Os teus subordinados. Esta noite,
Fingi surpresa com a declaração repentina de visitas. O que foi? Estás insatisfeita? Ricardo franziu a testa e olhou-me com desagrado. Sabes, Ricardo, hoje é o teu aniversário. Pensei que podíamos celebrar só nós os dois e reservei aquele restaurante francês perto da estação que disseste que gostavas. Quando disse isto, Ricardo riu alto pelo nariz. Hã? Jantar francês só contigo? Nem pensar. Um aniversário tão aborrecido. Dispenso. Além disso, ter uma mulher sem graça como tu sentada à minha frente estragaria o sabor da comida francesa. Não quero comer num restaurante barato que tu reservaste. Mas eu preparei tudo. Cala-te. Fui nomeado responsável por um grande projeto na empresa hoje. Prometi aos meus queridos subordinados uma grande celebração para comemorar. O teu trabalho é calar a boca e preparar um banquete luxuoso para nós. Entendido? Ricardo interrompeu-me e deu ordens unilateralmente. Um grande projeto. Ouvindo essas palavras orgulhosas, tive de me conter desesperadamente para não rir friamente por dentro. A investigação da Sofia já tinha confirmado que a imobiliária Santos, onde ele trabalha, está numa situação financeira grave. Não tem capacidade para iniciar novos projetos. É apenas mais uma das suas mentiras para manter as aparências. Entendido. Quantas pessoas vêm? Perguntei calmamente, reprimindo completamente as minhas emoções e interpretando a esposa submissa. 5, contando comigo. Eu compro o vinho, por isso prepara a comida de luxo. Pensei em encomendar sushi, mas até uma mulher sem talento como tu deve conseguir cozinhar alguma coisa. Comida caseira sai mais barato. Ricardo disse isto com um sorriso desprezível no rosto. Sim, compreendo. A tua resposta foi fraca. Não consegues fazer uma cara mais feliz no aniversário do teu marido? É por isso que não prestas. Não percebeste o quanto me envergonhaste no jantar da empresa com essa tua cara deprimida? Hoje vêm os meus subordinados competentes. Não te atrevas a envergonhar-me. Mais uma vez, ele trouxe à tona o jantar da empresa. Ignorando a sua própria violência e insultos, ele colocava toda a responsabilidade em mim. Desculpa. Vou ter cuidado. Quando baixei a cabeça e pedi desculpa, ele assentiu com satisfação. Ainda bem que entendes. Esforça-te. O único trabalho de uma parasita como tu é fazer-me ficar bem. Ricardo levantou-se deixando metade da torrada, vestiu o casaco do fato e saiu. Até logo. Quando o vi sair na entrada, ele nem olhou para trás, fechando a porta violentamente como se eu não existisse. Comida de luxo, hã? Não te envergonhar, hã? Murmurei sozinha na entrada vazia. Ricardo acredita piamente que vou obedecer-lhe e preparar a melhor comida. No entanto, eu não tinha a mínima intenção de cozinhar o banquete que ele esperava. Voltei para a sala e liguei novamente a Sofia. Sofia, sou eu. O plano mudou ligeiramente. O que aconteceu? O Ricardo fez alguma coisa no aniversário? O Ricardo decidiu convidar 4 subordinados para jantar em casa hoje. Diz que é para celebrar ter sido encarregado de um grande projeto. É. Convidar subordinados para casa no aniversário. Sempre a querer mostrar-se. E esse grande projeto é uma grande mentira. Então, o que vais fazer, Mariana? É conveniente. Quanto mais público houver, maior será a humilhação dele. Sorri friamente, curvando os cantos da boca. Entendo. Então vais entregar aquele presente à frente de todos os subordinados. Isso vai ser uma obra-prima. Sim. Vou entregar no momento perfeito, no momento de clímax, quando ele estiver a sentir-se o maior. Entendido. Vou preparar tudo deste lado. Já temos as provas da movimentação da conta do Ricardo e do outro assunto, por isso posso largar a bomba a qualquer momento. Obrigada, Sofia. Fica atenta esta noite. Desliguei o telefone e fui para a cozinha. No frigorífico, estavam guardados os melhores bifes de vaca maturada e um sargo legítimo que eu tinha comprado secretamente no dia anterior para o aniversário do Ricardo. Tirei-os sem cerimônia e coloquei-os suavemente ao lado do caixote do lixo, sem hesitar. Ele não merece nem 1 grama destes ingredientes de luxo agora. Bem, tenho de ir às compras. O meu destino com o saco de compras reutilizável não era o supermercado habitual ou o mercado gourmet. Era um supermercado de descontos. Um pouco afastado, sobre o qual os vizinhos diziam: é barato, mas a qualidade. O jantar que vou servir a Ricardo e aos seus subordinados esta noite será um menu de degustação muito especial, como ele nunca provou. Fritos empapados com etiquetas de metade do preço,
peixe descolorido, salteados de legumes aguados. A cortina da maior surpresa da vida dele, preparada pela esposa que ele mais desprezava, estava prestes a abrir-se. Pouco depois das 7 da tarde, passos pesados e indelicados aproximaram-se do exterior da casa. Oi, cheguei. Pessoal, hoje é por minha conta. Não façam cerimônia. A porta da entrada abriu-se violentamente e a voz bem-humorada de Ricardo ecoou. Atrás dele estavam 4 homens de fato. Eram os seus subordinados. Com licença. Estamos ansiosos pela comida caseira da esposa do chefe. Morar numa vivenda tão bonita é mesmo digno do chefe. Ricardo estufou o peito com orgulho perante os elogios dos subordinados. Fui até a entrada com o avental e fiz uma vênia profunda. Sejam bem-vindos. O meu marido fala sempre muito bem de vocês. Por favor, entrem. Levei-os para a sala e servi cerveja fresca primeiro. Vá lá, Mariana. Serve a tua comida caseira de luxo aos meus subordinados competentes. Hoje é o meu aniversário e a celebração do grande projeto. Ricardo ordenou arrogantemente, recostado no sofá. Sim, trago já. Virei costas e dirigi-me à cozinha. Coloquei a comida preparada numa bandeja e fui colocando tudo na mesa de jantar, um prato de cada vez. No momento em que acabei de colocar tudo, o ar na sala congelou, os sorrisos dos subordinados ficaram tensos e percebi que o sangue fugiu do rosto de Ricardo. O que estava na grande mesa de jantar eram refeições prontas ainda nas embalagens de plástico com etiquetas de desconto. Rissóis empapados em óleo, filetes de peixe descoloridos e escuros, e o prato principal era um salteado de legumes aguado, servido em papel de alumínio em vez de um prato, onde mal se via carne, só rebentos de soja. Para arrematar, sopa instantânea de pacote servida em copos de papel para todos. Oi, Mariana. O que é isto? A voz de Ricardo soou baixa e ameaçadora, como um rugido. É? Foste tu que disseste esta manhã, não foste? Pensei em encomendar sushi, mas a tua comida caseira sai mais barato. Por isso tentei fazer o mais barato possível. Tudo isto custou menos de 10 euros. Esforcei-me, não achas? Quando respondi calmamente, inclinando a cabeça propositadamente, uma veia grossa saltou na têmpora de Ricardo. Não gozes comigo. Crash. Ricardo levantou-se e, ao mesmo tempo, varreu violentamente o papel de alumínio com o salteado de legumes do centro da mesa. Os rebentos de soja aguados voaram e espalharam-se miseravelmente pelo chão de madeira. Um dos jovens subordinados deu um pequeno grito e recuou. Estás a tentar envergonhar-me de propósito? Hoje fui encarregado do maior projeto da empresa. Prometi aos meus subordinados que iriam comer bem para celebrar. E o que é esta porcaria que parece comida de porco? O grito de Ricardo fez vibrar os vidros da sala. Chefe, nós não nos importamos. A comida pronta também é boa. Um dos subordinados tentou intervir desesperadamente, mas Ricardo gritou-lhe como um louco. Calem-se. Oi, Mariana. Sua cabra, depois do jantar da empresa, estás a tentar sujar o meu nome outra vez? Até onde vai a tua inutilidade? Ricardo caminhou até mim e agarrou a minha gola violentamente. O meu pescoço foi apertado e fiquei sem ar, mas nunca desviei o olhar, nem disse uma palavra. Apenas continuei a olhar para ele com um olhar frio como gelo. Grita mais. Revela a tua natureza horrível até ao fundo à frente dos teus subordinados. Mantive o silêncio, rindo friamente por dentro. O meu silêncio foi interpretado por Ricardo como submissão por medo, e ele ficou ainda mais arrogante. Vês? Nem consegues dar uma desculpa. Mulher sem cérebro. Tu não sobreviverias sem mim, sua parasita. E ainda tens a lata de ser atrevida. Ajoelha-te aqui agora mesmo e pede desculpa a mim e a eles. Chefe, por favor, pare. A sua esposa. Um dos subordinados finalmente levantou-se para tentar parar Ricardo. Mas Ricardo empurrou-o violentamente. Cala-te, já disse. Ela é minha propriedade. Eu trato-a como eu quiser. Ricardo gritava, com o rosto vermelho de raiva. Os subordinados estavam completamente pálidos, olhando para Ricardo com olhos assustados. A imagem do diretor comercial gentil e confiável que eles viam na empresa desmoronou-se completamente naquele momento. Afastei a mão dele lentamente e endireitei a gola do avental amarrotado. Pedir desculpa? Quando murmurei com uma voz sem emoção, Ricardo sorriu vitoriosamente, um sorriso vulgar. Sim, ajoelha-te e chora a pedir perdão.
Se fizeres isso, talvez te deixe encomendar uma pizza com a tua pequena mesada. Olhei uma vez para os rebentos de soja espalhados no chão e depois olhei diretamente para o rosto de Ricardo. Antes de me ajoelhar e pedir desculpa, tenho uma coisa para te entregar. Hã? Entregar uma coisa? Vais tentar enganar-me com uma gravata barata agora? Ridículo. Não, é um presente de aniversário maravilhoso. Algo que vai mudar a tua vida. Disse isso e peguei num envelope pardo que parecia comum, escondido na gaveta do balcão da cozinha. O que é isso? Os olhos de Ricardo estreitaram-se com suspeita. Abre e verás. Pode ser o que mais desejas agora, ou o que menos queres ver. Estendi o envelope silenciosamente em direção ao peito dele. Na sala silenciosa, enquanto os subordinados observavam sustendo a respiração, Ricardo arrancou o envelope violentamente, sem saber que este seria o bilhete só de ida para o inferno, onde a sua vida desabaria. O que é isto? Estás a tentar ameaçar-me com este papel? Ricardo, que tirou o conteúdo do envelope violentamente, olhou para o papel e riu pelo nariz com desprezo. O que estava escrito era um pedido de divórcio. A minha parte já estava assinada, e bastava Ricardo assinar o nome dele para ser aceite imediatamente. Ameaçar? De maneira nenhuma. Se para ti eu sou uma parasita inútil, e sem cérebro que não consegue viver sem ti, o divórcio seria o melhor para ti também, não achas? É o melhor presente de aniversário. Quando disse isto fria e calmamente, o sorriso de superioridade desapareceu do rosto de Ricardo, substituído por uma raiva negra que se espalhou por todo o seu rosto. Estás mesmo a tentar irritar-me? A voz de Ricardo tremia, baixa como se viesse das profundezas da terra. Os subordinados estavam paralisados, como se tivessem esquecido de respirar, diante da cena de violência doméstica, ou melhor, de abuso moral unilateral do chefe. Só estou a dizer a verdade. Parece que pensas que sou tua propriedade, mas eu não sou tua escrava. A partir de hoje, Mariana Santos gradua-se de ti. Não gozes comigo. Rasga. Ricardo rasgou o pedido de divórcio ao meio à frente dos meus olhos. Depois, rasgou-o em pedaços pequenos repetidamente e espalhou-os sobre a minha cabeça como se fosse confetis. Divórcio? Achas que eu me vou divorciar por causa da conveniência de uma mulher como tu? Vais viver aqui como minha serva para o resto da vida. Ricardo gritou como um louco. Aproximou-se novamente de mim, e desta vez torceu o meu braço com força. Ai! Dói? O preço por me teres envergonhado não vai ficar por aqui. Ele apertou o meu braço com força e virou-se para os subordinados. Ouçam, vejam bem. O fim de uma mulher atrevida que desafia o marido. Esta aqui come com o dinheiro que eu ganho, veste-se com o meu dinheiro. Se nos divorciarmos, como é que ela vai viver a partir de amanhã? Ninguém a vai contratar. Uma inútil de meia-idade. Os insultos de Ricardo ecoavam pela sala. A dor no braço torcido era intensa e a minha visão ficou turva, mas nunca lhe implorei nem mostrei lágrimas. Aperta mais, mais forte. Isso será a prova irrefutável que te levará ao inferno. Suportei a dor, rindo friamente por dentro. A minha falta de resistência fez Ricardo perder completamente o controlo. Oi, Mariana. Chora e pede desculpa agora mesmo. Diz, eu estava errada. Vou servir-te como escrava para o resto da vida. Senão, amanhã vou à casa dos teus pais e explico-lhes de A a Z o quão inútil a filha deles é. Ricardo finalmente trouxe os meus pais para a conversa. O meu pai teve um AVC há alguns anos e a minha mãe cuida dele em casa. Usar pais tão fragilizados como material de chantagem é algo que só um lixo humano faria. Os meus pais não têm nada a ver com isto. Tem tudo a ver. É por causa da má educação que criaram uma mulher sem senso comum como tu. Gostava de ver a cara dos teus pais. Ricardo sorriu vulgarmente e aproximou o rosto do meu, como se fosse cuspir-me. Então, estás com medo? Se estás com medo, pede desculpa. Ajoelha-te aqui agora mesmo. Um dos subordinados finalmente não aguentou mais e levantou a voz. Chefe, por favor, pare. Vou chamar a polícia a sério. O quê? Estás a desafiar-me? Sabes qual será a tua posição na empresa amanhã? Não sabes? No momento em que Ricardo olhou furiosamente para o subordinado, abri a boca calmamente. A polícia já foi chamada. Hã? A mão de Ricardo parou. Para ser mais precisa, a polícia e mais uma pessoa. No momento em que disse isso, como se estivesse à espera do momento certo, a campainha da entrada tocou estridentemente. Ding-dong. Ding-dong.
Ding-dong. O som eletrônico ecoou assustadoramente alto na sala silenciosa. Quem é? A esta hora. Ricardo estalou a língua e largou o meu braço. É uma visita importante para ti. Veio de propósito para celebrar. Esfreguei o braço torcido e levantei-me lentamente. Visita? Quando o Ricardo olhou desconfiado para a entrada, a porta abriu-se com um clique. Eu tinha deixado a porta destrancada de propósito. Desculpem a intrusão a esta hora da noite. Esta é a residência do Sr. Ricardo Santos. No momento em que ouviram aquela voz vinda da entrada, o sangue fugiu completamente do rosto de Ricardo desta vez. O rosto vermelho de raiva de há pouco transformou-se numa cor pálida, como se tivesse visto um fantasma. Por quê? Por que está aqui? A voz trêmula de Ricardo estava completamente esganiçada. Quem estava na entrada, para onde ele olhava fixamente como se visse um fantasma, era um homem idoso. Vestido com um fato cinzento bem cortado e com o cabelo grisalho penteado para trás, o homem examinou com um olhar aguçado o estado deplorável da sala, os rebentos de soja espalhados no chão e os restos do pedido de divórcio rasgado. E depois, o seu olhar aguçado parou no meu rosto, enquanto eu estava de pé a segurar o braço, e no rosto pálido de Ricardo. Peço desculpa pela hora tardia. A porta estava aberta, por isso entrei. Era uma voz calma, mas cheia de dignidade. Presidente, por que na minha casa? As palavras que escaparam da boca de Ricardo fizeram os subordinados gritarem em uníssono desta vez. Presidente? Por que é que o presidente da imobiliária Santos está aqui? Sim, quem estava na entrada era o Sr. Álvaro Santos, o presidente da empresa onde Ricardo trabalha, a imobiliária Santos. Senhor Ricardo, feliz aniversário. Sorri lentamente para o Ricardo congelado. Mariana, o que significa isto? Por que é que conheces o presidente? Ricardo entrou em pânico, olhando alternadamente para mim e para o presidente. Não significa nada de especial. Desculpe a demora nos cumprimentos. Presidente Álvaro, obrigado por ter vindo apesar da sua agenda preenchida. Fiz uma vênia profunda ao presidente. Ora essa, se a senhora me chama, não podia deixar de vir. O presidente suavizou ligeiramente a sua expressão severa e fez uma vênia educada na minha direção. Vendo essa cena, os subordinados de Ricardo ficaram sem palavras, paralisados como estátuas de pedra. O presidente: está a fazer uma vênia à minha mulher? É mentira, não é? Ricardo murmurou, incrédulo. A minha mulher, que maneira de falar. Diretor Ricardo. A voz do presidente voltou a ficar baixa e carregada de raiva. Não, não foi nesse sentido. É só que, diretor Ricardo, parece que não sabia realmente quem é a sua esposa. O presidente descalçou os sapatos lentamente e entrou na sala. E depois, pondo-se ao meu lado, olhou para Ricardo com olhos frios. Quem é ela, afinal? Não passa de uma dona de casa inútil. Dona de casa inútil? O presidente riu pelo nariz. O senhor, Ricardo Santos é realmente tolo. Não percebeu durante 20 anos que a sua esposa é a principal acionista da nossa imobiliária Santos. Hã? Uma voz estúpida escapou da boca de Ricardo. Principal acionista? Exatamente. Será. Mariana Santos é sobrinha do falecido presidente fundador e é a proprietária de facto, detendo atualmente 40% das ações da nossa empresa. As palavras do presidente caíram como uma bomba na sala. Ricardo cambaleou com o choque e caiu no sofá atrás dele. Sim, o meu nome de solteira é Santos. O presidente fundador da imobiliária Santos era o meu tio. O meu tio foi solteiro toda a vida e não teve filhos. Por isso deixou-me a maioria das ações da empresa antes de morrer, pois gostava muito de mim. Quando me casei com Ricardo há 20 anos, eu tinha apenas 28 anos. Como Ricardo já era orgulhoso na altura, pensei que se ele soubesse que a esposa era mais rica do que ele e fazia parte da família proprietária da empresa, ele sentir-se-ia inferiorizado e a relação conjugal não funcionaria. Por isso pedi ao meu tio para manter o facto de eu ser acionista completamente em segredo. Fiz com que os dividendos das ações fossem depositados noutra conta gerida pela Sofia, e escolhi o caminho de o servir como uma esposa caseira normal. Tudo para proteger a vida conjugal pacífica com Ricardo. Mentira. É mentira. A Mariana é a principal acionista da minha empresa. Ricardo olhava para mim com olhos desfocados. Não é mentira. No outro dia, no jantar da empresa, quando me agarraste a gola e disseste: se não fosse eu, estarias perdida nas ruas, eu disse-te, não disse?
Não te esqueças dessas palavras. Aproximei o meu rosto do de Ricardo, pisando os rebentos de soja espalhados aos pés dele. Naquele momento, decidi. Vou revelar todos os segredos que me escondeste e aniquilar-te socialmente. Segredos? Sim. Parece que pensavas que eu era apenas uma mulher estúpida que não sabia de nada, mas tiveste azar. Tirei o smartphone do bolso do avental e toquei no ecrã algumas vezes. Depois, coloquei-o em alta voz para que todos pudessem ouvir. Presidente Álvaro, desculpe a espera. Daqui fala a Sociedade de Advogados Marques, associados. A voz clara da Sofia ecoou do outro lado da linha. Sofia, obrigado pelo seu trabalho a esta hora. Conseguiu confirmar o desfalque do diretor Ricardo? Com as palavras do presidente, o último vestígio de sangue desapareceu do rosto de Ricardo. Desfalque? Uma voz rouca escapou da boca de Ricardo. Ao ouvirem essa palavra, os rostos dos subordinados na sala também empalideceram. Desfalque. Isso ia além de uma simples discussão conjugal. Significava um ato criminoso grave. Sim, diretor Ricardo. As provas dos milhões de euros que desviou usando contas fictícias da empresa nos últimos 6 meses foram agora obtidas pela DRA. Sofia. A voz do presidente, calma, mas fria como gelo, ecoou na sala. Do que estão a falar? Eu não fiz nada disso. Ricardo abanou a cabeça desesperadamente e recuou com o rosto crispado. Mas a voz implacável da Sofia continuou através do altifalante do smartphone. É feio tentar negar agora, Sr. Ricardo. Já confirmamos que o representante de facto da conta da empresa fantasma para a qual transferia regularmente despesas de subcontratação fictícias do Projeto B é a gerente do clube de luxo em Lisboa que frequenta. Ouviu-se um som de Ricardo a engolir em seco. Além disso, sabemos perfeitamente que o dinheiro levantado dessa conta foi usado para pagar os seus múltiplos empréstimos ao consumo e o crédito do carro de luxo. Não pode negar. As palavras da Sofia cortavam Ricardo como facas afiadas, uma a uma. Mentira. Por quê? Por que sabem de tudo isso? Ricardo tremia como se tivesse visto um fantasma e caiu de joelhos no chão. A figura arrogante que até há pouco me chamava de parasita e se exibia à frente dos subordinados tinha desaparecido completamente. Perguntas como soubemos? Olhei para ele, caído no chão, e disse friamente: o dinheiro das despesas que recebia de ti todos os meses. Não era do teu salário da empresa, pois não? Eram empréstimos ao consumo. Há anos que eu desconfiava, ao ver os extratos que deixavas esquecidos na mesa da sala. Mariana, tu sabias e ficaste calada? Sim, quis ver até onde ia a tua estupidez. E também suspeitava que estivesses a mexer no dinheiro da empresa. Porque eu sabia pelo meu tio, o presidente, que o teu salário tinha sido drasticamente reduzido. Por isso, pedi a Sofia para investigar as tuas finanças. Como estavas a gastar o dinheiro fora de casa. Tudo. Com as minhas palavras, Ricardo ficou completamente sem palavras. Ele finalmente percebeu que a esposa ignorante que ele pensava estar a enganar perfeitamente sabia de tudo e tinha montado uma armadilha complexa como uma teia de aranha. Diretor Ricardo, o presidente deu um passo em frente. A nossa empresa está numa fase crucial de reestruturação financeira. É absolutamente imperdoável que você, um executivo, tenha privatizado o dinheiro da empresa numa altura destas. O rugido do presidente fez vibrar as paredes da sala. Presidente, não é isso. Foi só um momento de fraqueza. Vou devolver tudo imediatamente. Por favor, não envolva a polícia. Ricardo agarrou-se às pernas do presidente, implorando com o rosto coberto de lágrimas e ranho. Não é uma quantia que se possa devolver imediatamente. E achas que vou ter piedade de não envolver a polícia? O presidente empurrou Ricardo impiedosamente. Ricardo soltou um grito de desespero, caído no chão. Não é só isso, presidente. Nesse momento, um dos subordinados que estava a tremer num canto ganhou coragem e levantou a voz. Era o jovem que Ricardo tinha empurrado há pouco. Tu. Ricardo olhou-o com ódio. Nós também chegamos ao limite do abuso de poder. Presidente, ouça, por favor. O diretor Ricardo ficava com os créditos do trabalho dos subordinados e empurrava todas as suas falhas para nós. O erro no projeto do outro dia foi na verdade um erro de instrução do diretor. Mas ele culpou-me. É verdade. Eu também sofria assédio moral diário do diretor e estava mentalmente esgotado. Ele também nos obrigava a declarar menos horas extraordinárias de propósito.
Com um deles a falar, foi como se uma barragem tivesse rebentado, e os outros subordinados começaram a expor as maldades de Ricardo um após o outro. Foi o momento em que a imagem do diretor comercial excelente e confiável que ele tinha construído na empresa desmoronou com estrondo. Vocês, não gozem comigo. Quem é que pensam que vos dá de comer? Ricardo gritou com o rosto vermelho, mas a sua voz já não tinha qualquer força. Os olhos dos subordinados estavam cheios de desprezo e raiva por ele. Compreendi muito bem. Diretor Ricardo, parece que já não tem margem para desculpas. O presidente olhou para Ricardo com uma profunda desilusão nos olhos. Amanhã, avançaremos imediatamente com o processo de despedimento por justa causa. E quanto ao desfalque, apresentaremos formalmente queixa à polícia através do advogado. Despedimento por justa causa. Polícia. Ricardo revirou os olhos literalmente ao ouvir essas palavras. Ser despedido da empresa e preso como criminoso. Isso significava que todo o estatuto, honra e a própria vida que ele tinha construído até agora acabariam completamente. Espere, presidente. Só isso, por favor. Poupe-me só isso. Se eu for preso, a Mariana também vai ter problemas. Se o marido se tornar um criminoso, ela também vai ficar na rua. Ricardo, agarrando-se à última esperança, pediu-me ajuda desta vez. Mariana, fala tu com o presidente. Somos um casal? Não somos? Os casais ajudam-se mutuamente. Ele estendeu a mão desesperadamente na minha direção. O homem que até há pouco me chamava de parasita, inútil, rasgou o pedido de divórcio e me mandou viver como escrava para o resto da vida. Estava agora a implorar pela vida. Era tão ridículo que quase me ri, mas recompus imediatamente a máscara cruel e disse-lhe lentamente: Casal? Ainda estás a dizer isso? Apanhei um pedaço do pedido de divórcio rasgado do chão. Há pouco trataste-me como escrava e insultaste os meus pais. Não foi? Onde é que está a minha obrigação de ajudar um homem desses? Mariana, eu estive mal. Peço desculpa. Peço as desculpas que quiseres. Pedir desculpa não resolve o problema. Bem, isto é mesmo o fim. Ricardo. Falei para o altifalante do smartphone. Sofia, estás pronta? Sim, claro, posso avançar a qualquer momento. A voz confiante da Sofia ecoou do outro lado da linha. O último pingo de sangue desapareceu do rosto de Ricardo. A minha verdadeira vingança estava apenas a começar. Sim, claro. Posso avançar a qualquer momento. Parece que acabou de passar pela entrada do prédio, logo após a voz animada da Sofia ecoar no altifalante do smartphone. Ding-dong, ding-dong. O som estridente do intercomunicador voltou a soar na sala silenciosa. O som era como o gongo de uma sentença de morte para o destino de Ricardo. Quem é? O que mais pode acontecer? Ricardo, ainda caído no chão, apontou para a entrada e bateu os dentes. Caminhei lentamente e abri a porta da entrada. Estás a demorar a abrir. Ricardo, por que é que não atendes o telefone? É? Quem estava do outro lado da porta era uma mulher jovem, na casa dos 20 anos, com roupas vistosas e demasiado reveladoras para a estação. Entrando sem cerimônia e a cheirar a perfume forte, ela arregalou os olhos ao ver o estado da sala e os homens desconhecidos, o presidente e os subordinados. Ah, Inês. Inês. Por que estás aqui? Ricardo soltou um grito agudo. Esta mulher era Inês, a amante que Ricardo sustentava há 6 meses, desviando o dinheiro da empresa. Como assim por quê? Porque tu não cumpres as promessas, Ricardo. Disseste que me ias comprar uma mala hoje. E quem são estes velhotes? Subordinados do Ricardo? Por que é que estão com essas caras de enterro? Inês apontou para o presidente e os outros e disse palavras extremamente rudes. O presidente franziu a testa com desagrado, assim como os subordinados. Mas Inês não tentou ler o ambiente. E depois o olhar dela dirigiu-se a mim, que estava de pé junto à porta. E tu, quem és? Não me digas que és a mulher do Ricardo. Inês olhou-me de cima a baixo como se me estivesse a avaliar e riu pelo nariz. O Ricardo disse-me que eras uma mulher sem graça e aborrecida. Mas és mais tia do que eu imaginava. Sem maquilhagem, roupas baratas. É natural que o Ricardo se tenha cansado de ti. Olha, não te agarres ao Ricardo para sempre. Assina logo o papel do divórcio. Sua parasita inútil. Os insultos diretos de uma mulher desconhecida, 20 anos mais nova, fizeram o ar na sala congelar ainda mais. Os subordinados olharam para mim assustados, mas eu não mudei a minha expressão.
Apenas continuei a olhar para Inês em silêncio, com um olhar gélido. O que foi esse olhar? Tens alguma queixa? Não fiques calada. Diz alguma coisa. Inês pareceu um pouco intimidada com o meu silêncio assustador, mas logo recuperou a atitude desafiadora. Idiota. Para. Inês. Não diga as coisas desnecessárias. Ricardo rastejou até Inês e puxou a bainha da roupa dela. Mas Inês sacudiu a mão de Ricardo com um estalo. O que foi, Ricardo? Eu não disse nada de errado, pois não? Eu sou mais jovem e bonita do que esta tia. E acima de tudo, eu tenho um bebê do Ricardo na minha barriga. No momento em que essas palavras foram proferidas, a sala ficou num silêncio mortal. Tanto o presidente como os subordinados olhavam fixamente para Ricardo com olhos incrédulos. Para, por favor. Cala-te. Ricardo cobriu o rosto com as duas mãos e gemeu. O quê? Por que é que estás com essa cara, Ricardo? Tia, não ouviste? Estou grávida. É filho do Ricardo. Sabes o que isso significa? Já não tens hipótese. Sai desta casa rapidamente. Inês estufou o peito vitoriosamente. Mas ela ainda não tinha percebido. O diretor comercial de elite, rico e excelente a quem ela se agarrava, já tinha sido despedido da empresa, estava prestes a ser preso por desfalque e era um criminoso sem um tostão e com dívidas enormes. Ah, então é isso. Usaste o dinheiro da empresa para sustentar uma amante e acabaste por engravidá-la. Ricardo, até onde vais descer? A voz baixa e profunda do presidente ecoou. Inês estremeceu com a voz cheia de uma raiva insondável. O que é que este velhote tem? A falar assim. Menina Inês, não é? Finalmente abri a boca pesada. O facto de estares grávida dele. Isso vai ser o ponto de viragem que mudará muito a situação. Tanto para ti, como para ele. Hã? O que estás a dizer? Sofia, as declarações da Inês. Gravaste tudo, não gravaste? Voltai a falar para o altifalante do smartphone. Sim. Perfeitamente. É a prova definitiva da infidelidade. Vou adicionar mais uma pessoa ao pedido de indemnização. Bem, vamos começar o verdadeiro inferno, Sr. Ricardo. Com o riso cruel da Sofia a ecoar pelo telefone, Ricardo revirou os olhos e desmaiou no local. Oi, Ricardo. Não penses que podes fugir desmaiando. Acorda. O presidente gritou, e um dos subordinados foi buscar um copo de água à cozinha e atirou-o impiedosamente à cara de Ricardo caído. Splash! Ricardo recuperou a consciência com a água, tossiu violentamente e levantou o tronco. Os seus olhos estavam desfocados, tentando desesperadamente perceber a situação à sua volta. E a amante Inês, que até há pouco estava vitoriosa, entrou em pânico total. Espera. O que é isto? O que estão a dizer desde há pouco? Desfalque. Despedimento. É tudo mentira, não é? O Ricardo é um diretor de elite e rico. Inês gritava com voz estridente, olhando para os subordinados. Mas um dos subordinados olhou-a com desprezo e confrontou-a com a realidade. É tudo verdade. Ele desviou dezenas de milhares de euros da empresa para te sustentar. E ainda está cheio de dívidas em instituições de crédito ao consumo. Amanhã será despedido por justa causa e entregue à polícia como criminoso. Não pode ser. A expressão desapareceu do rosto de Inês. E o rosto dela, por baixo da maquilhagem vistosa, ficou branco. Criminoso. Sem dinheiro, ela olhou para Ricardo, sentado no chão molhado, com olhos de quem vê algo inacreditável. Ricardo. É mentira, não é? A mala de 1.000 euros que disseste que ias comprar hoje. A viagem ao estrangeiro na próxima semana. Quando Inês se aproximou, Ricardo torceu o rosto e começou a gritar como um louco de repente. Cala-te. Foi porque tu estavas sempre a pedir coisas caras. Por tua causa, tive de mexer no dinheiro da empresa. Devolve-me a minha vida. Sua deusa da peste. Ricardo culpou Inês com um vigor tremendo. Ela que até há pouco era a sua amada. Inês, ao ouvir isso, também não se ficou atrás. Hã? O que é isso? Fingiste ser rico para me enganar. Um velhote sem dinheiro não passa de lixo. Devolve-me os meus preciosos 20 anos. Seu vigarista. O quê? Quem é que pensas que te permitiu viver num apartamento de luxo? Quem é que te proporcionou boa vida todos os dias? Sua parasita. Parasita és tu. Ladrão do dinheiro da empresa. Feio. Era uma discussão demasiado feia. As duas pessoas que antes se amavam, ou melhor, se usavam mutuamente,
estavam agora a insultar-se e a empurrar a responsabilidade um para o outro no momento em que perceberam que não havia dinheiro. Eu apenas olhei para aquela cena miserável em silêncio e com frieza. A vossa relação superficial era só isto. Inês, percebendo o meu olhar de silêncio gelado, virou-se para mim de repente. Sim, é isso. O bebê. Eu estou grávida do filho dele, por isso não vou pagar indemnização nenhuma. Pelo contrário, tenho o direito de receber pensão de alimentos deste homem. Inês tentava justificar-se desesperadamente. Mas ao ouvir essas palavras, Ricardo apontou-lhe o dedo. Chocado. Oi, tu. Disseste que era meu filho, é verdade? Enquanto eu estava a trabalhar, tu andavas a divertir-te com outros homens no clube. Não andavas? Na verdade, não sabes de quem é o filho, pois não? Com a declaração chocante que saiu da boca de Ricardo, Inês ficou sem palavras por um momento e desviou o olhar descaradamente. Sabia. Sua. Usaste-me como caixa multibanco e ainda querias empurrar-me o filho de outro homem? Ricardo, com o rosto vermelho de raiva, tentou agarrar Inês. Não. Larga-me. Inês gritou e tentou fugir em direção à entrada. Devia ser o único pensamento dela, sair dali o mais rápido possível. Mas a voz afiada da Sofia veio do altifalante do smartphone. É inútil fugir, Inês. Já temos todas as provas de que namoraste com o Ricardo sabendo que ele era casado e que o fizeste gastar dinheiro contigo. O pedido de devolução do dinheiro desviado da imobiliária Santos e o pedido de indemnização elevado da esposa. Mariana, já identificamos a casa dos teus pais e o teu local de trabalho. Não penses que podes fugir e esconder-te. Com a sentença implacável da Sofia, as forças desapareceram das pernas da Inês. Ela caiu no local, cobriu o rosto a dizer mentira, mentira e começou a chorar convulsivamente. Ricardo, por seu lado, depois de olhar furiosamente para Inês, virou-se novamente para mim. E com olhos cheios de loucura, disse algo inacreditável. Mariana, sim. Mariana, a culpa é tua. Porque tu ficaste calada sobre seres sobrinha do presidente. Eu senti pressão. Se tu me tivesses deixado gastar mais dinheiro, isto não teria acontecido. A culpa é toda tua. Ricardo tentava agora empurrar a responsabilidade pelos seus crimes e pela traição da amante para mim. Suspirei discretamente e abanei a cabeça em silêncio. É realmente vergonhoso. Culpar os outros até ao fim. Decidi confrontar Lu com a verdade definitiva para fechar completamente a sua última rota de fuga. É realmente vergonhoso. Culpar os outros até ao fim. Suspirei discretamente e abanei a cabeça em silêncio. Ricardo olhava-me com olhos injetados, a respirar com dificuldade. Foste tu que tramaste tudo isto. Tramaste tudo para me incriminar. Eu disse-te para desviares dinheiro da empresa. Disse-te para arranjares uma amante e engravidá-la. Disse-te para pedires empréstimos ao consumo. Não me faças rir. Foi tudo uma escolha tua, não foi? Com as minhas palavras frias como gelo, Ricardo ficou sem resposta. Mesmo assim, se tu fosses uma mulher mais obediente e me apoiasses, ainda com essas tretas, decidi confrontar Lu com a verdade definitiva para fechar completamente a sua última rota de fuga. Tu parecias acreditar que eu era apenas uma dona de casa inútil e uma parasita que não conseguia viver sem o teu salário. Mas tirei um cartão do bolso do avental. Era um cartão preto, superior até aos cartões de platina que brilham em preto pesado. O que é isso? Os olhos de Ricardo ficaram em branco. Ele também devia saber que tipo de cartão era aquele. Já ouviste do presidente que eu sou a principal acionista da imobiliária Santos. Mas não é só isso. Sabes, eu tenho tido outro trabalho nos últimos anos. É? Outro trabalho? A dona de casa é só um hobby. O meu rendimento vem de investimentos e de um negócio de consultoria. Sofia, podes dizer ao Ricardo o meu rendimento do ano passado? A voz divertida da Sofia ecoou do altifalante do smartphone. O rendimento anual da Mariana no ano passado, incluindo dividendos e taxas de consultoria, foi de cerca de 800 mil euros. Já agora, o rendimento anual de Ricardo Santos antes da descoberta do desfalque era de cerca de 70 mil euros. Quem é a parasita? Ricardo olhava alternadamente para mim e para o cartão preto na minha mão com olhos incrédulos. A verdade de que eu ganhava muito mais e era financeiramente independente durante os 20 anos em que ele me desprezava e insultava. Mentira. É mentira.
Uma mulher inútil como tu que nem sabe fazer tarefas domésticas não pode ganhar 800 mil euros. Ricardo gritou como um louco. Nem sabe fazer tarefas domésticas. Ah, pois é. A comida caseira que eu te preparava todos os dias também devia ser sem graça para ti. Mas sabes, aquela comida era toda feita por chefes profissionais e entregue ao domicílio. O quê? Tu estavas sempre a armar-te em importante. A dizer, eu é que te dou de comer, mas o dinheiro das tuas despesas já tinha acabado há muito tempo. Fui eu que mantive o nível de vida desta casa com o meu rendimento. Esses teus fatos caros e o equipamento de golfe. Fui eu que comprei tudo com a minha mesada. Mentira. Ricardo agarrou a cabeça com as duas mãos como se o seu valor de existência tivesse desabado desde a base. Tu acreditavas que me tinhas sob o teu controlo. Usavas-me como saco de pancada para manter o teu orgulho mesquinho. Mas a verdade é o oposto. Tu eras apenas um palhaço a dançar na palma da minha mão. As minhas palavras implacáveis esmagavam o coração de Ricardo com certeza. E sabes, Ricardo, fizeste a única coisa que não podias fazer. Insultaste os meus pais. A minha voz assumiu o tom mais frio até então. Se fosse só abuso moral contra mim, talvez eu ainda pudesse rir e deixar passar. Mas tu usaste os meus pais queridos como material de chantagem. Isso determinou o teu destino. Toquei no ecrã do smartphone e dei o sinal a Sofia. Vá, Sofia. O toque final, por favor. Entendido. Senhor Ricardo Santos. Está preparado? Com a voz da Sofia, a campainha da entrada voltou a tocar. Ding-dong. As visitas desta vez não eram o presidente nem a amante. Quem entrou depois de eu abrir a porta foram 2 polícias fardados. Com base na queixa da imobiliária Santos, Senhor Ricardo Santos, pedimos que nos acompanhe por suspeita de desfalque. A voz grave do polícia ecoou na sala. Foi o momento em que a vida de Ricardo até então chegou completamente ao fim. Com base na queixa da imobiliária Santos, Senhor Ricardo Santos, pedimos que nos acompanhe por suspeita de desfalque. No momento em que a voz grave do polícia ecoou na sala, as forças desapareceram completamente do corpo de Ricardo. Ele estava sentado no chão, a abrir e fechar a boca como um peixe dourado. Polícia? Por quê? Espera. Presidente. Mariana. Isto é mentira, não é? É uma partida, não é? Ricardo, em pânico, tentou escapar da realidade com um sorriso louco, olhando à volta, mas o olhar frio do presidente, os rostos de desprezo dos subordinados e as expressões severas dos polícias confrontavam-no com o facto de que aquilo era a realidade inegável. Claro que não é uma partida. As provas de que você desviou dinheiro da empresa durante 6 meses já foram entregues à polícia pela DRA. Sofia Marques. Não pode negar. Com as palavras cruéis do presidente, o sangue fugiu novamente do rosto de Ricardo. Não. Ser preso. A minha vida vai acabar. Por favor. Só não me prendam. Eu devolvo o dinheiro, juro. Ricardo tentou agarrar-se às pernas do polícia, mas o polícia afastou-o friamente. Senhor Santos, acalme-se. Falaremos com calma na esquadra. Como é que posso ter calma? Oi, Mariana. Diz alguma coisa. Se eu for preso, tu também vais ser apontada na rua como a mulher de um criminoso. Não te importas? Ricardo gritou, olhando para mim com olhos injetados. Olhei para ele com olhos frios. Apontada na rua? Não digas disparates. Eu vou divorciar-me de ti hoje. Ser a ex-mulher de um criminoso não me afeta nem um pouco. O quê? Vais mesmo abandonar-me? Abandonar? Foste tu que te enforcaste sozinho e ainda culpas os outros? Levem-no, por favor. Quando instiguei os polícias, os 2 agarraram os braços de Ricardo firmemente e levantaram-no. Parem. Larguem-me. Eu sou um diretor comercial de elite. Não mereço ser tratado assim. Ricardo resistiu desesperadamente, mas não tinha hipótese contra a força dos polícias. Ele foi arrastado em direção à entrada. Inês observava a cena a tremer num canto da sala. Ricardo. Ao ouvir a voz trêmula de Inês, Ricardo olhou para trás de repente. Inês. Tu também. Diz alguma coisa. Tens o meu filho na barriga. Não te importas que o pai seja preso? Ricardo gritou, agarrando-se a Inês como última esperança. Mas Inês empalideceu e recuou. Não quero. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia que o Ricardo tinha desviado dinheiro, e um homem sem dinheiro não tem valor nenhum. Inês abandonou Ricardo completamente para se proteger. O quê? Foi porque tu pedias coisas caras.
Não é culpa minha. Foi o Ricardo que quis armar-se em importante e gastar dinheiro comigo. Eu vou-me embora. Inês agarrou a mala, passou por Ricardo e pelos polícias e fugiu pela porta da entrada. Inês, espera. Não fujas. O grito desesperado de Ricardo ecoou, mas apenas os passos de Inês se afastaram. Vamos, Sr. Santos. Instigado pelos polícias, Ricardo finalmente desistiu e baixou a cabeça. Mas logo antes de sair pela porta da entrada, ele olhou para mim uma última vez. Os seus olhos estavam cheios de arrependimento e desespero. Mariana. Eu. Ele começou a dizer algo, mas eu apenas abanei a cabeça em silêncio, sem dizer uma palavra. Já não tinha palavras para ele. Com um som distante de vezes bão, a porta da entrada fechou-se e a figura de Ricardo desapareceu. Na sala, ficaram apenas o presidente, os subordinados e eu. Sra. Mariana. Quem quebrou o silêncio foi o presidente. Lamento imenso ter causado este tumulto devido a um escândalo na nossa empresa. O presidente fez-me uma vênia profunda. Os subordinados apressaram-se a fazer o mesmo. Levante a cabeça, por favor, presidente. Eu é que peço desculpa por ter envolvido a empresa na minha vingança pessoal. Fiz uma vênia de volta. Calmamente. Não. A empresa agradece por ter revelado a fraude do Ricardo. Mas vai ser difícil a partir de agora, não vai? O processo de divórcio. O pedido de indemnização. Sim, mas não há problema. Tenho uma advogada de confiança. Olhei para o smartphone que tinha na mão. Do outro lado do ecrã, a Sofia devia estar a ouvir tudo. Além disso, tenho mais uma coisa que preciso de fazer. Uma coisa que precisa de fazer? O presidente perguntou. Curioso. Sim. Fazer o Ricardo provar o verdadeiro desespero. Tenho de o fazer compreender até aos ossos a dimensão do que ele me desprezou e tentou tirar. O presidente susteve a respiração por um momento perante os meus olhos frios, mas logo assentiu silenciosamente. Entendido. Se houver algo que eu possa fazer, por favor diga. Obrigada. E aos senhores subordinados. Virei-me para os subordinados que ainda estavam rígidos. Desculpem por vos ter envolvido nesta confusão no vosso dia de folga. Como pedido de desculpas por aquela comida horrível, da próxima vez deixem-me pagar-vos um sushi delicioso. No restaurante mais caro, claro. Quando sorri, os subordinados devolveram sorrisos aliviados, mas ainda um pouco tensos. Obrigado. Assim, o aniversário de Ricardo tornou-se o dia memorável em que a sua vida desabou completamente. Mas a minha vingança ainda não tinha acabado. Enquanto Ricardo tremia no interrogatório da polícia, eu precisava de tratar do toque final para o deixar completamente sem um tostão. Passaram alguns dias desde que Ricardo foi levado pela polícia. Eu estava sentada profundamente no sofá da espaçosa sala de reuniões do escritório de advogados da Sofia, envolvida pelo aroma do chá de ervas acabado de fazer. Na pesada mesa de mogno à minha frente, estavam empilhadas várias pastas grossas. Mariana. Bom trabalho mesmo. A prisão do Ricardo foi noticiada em letras pequenas no jornal desta manhã. Ex-diretor comercial da imobiliária Santos preso por desfalque. Sofia. A percorrer as notícias no tablet, suavizou um pouco a expressão. Obrigada, Sofia. Mas ainda não acabou. Considerando o tamanho do que ele tentou tirar-me, isto não é suficiente. O crime de ter usado os meus pais como ameaça não é leve. Não toquei na chávena de chá e tracei com o dedo uma das pastas à minha frente. A raiva fria ainda ardia silenciosamente no fundo do meu peito. Sim, eu sei. A notificação do pedido de indemnização a Inês deve chegar à casa dos pais dela e ao seu atual local de trabalho esta tarde. Parece que ela fugiu em pânico para a casa dos pais depois daquilo, mas é uma resistência inútil. Os pais dela também devem estar em pânico ao saber que a filha era amante de um criminoso de desfalque. Pois, Sofia riu friamente e pousou o tablet na mesa. O interrogatório sério do Ricardo deve começar hoje. Como advogada consultora da imobiliária Santos, vou exigir a devolução total do valor desviado e uma investigação rigorosa. Mas, quem diria que a Mariana era a famosa consultora de A.M. Santos da indústria? O Ricardo vai ter um ataque quando souber. Sorri silenciosamente com as palavras da Sofia. Sim, o maior facto que escondi de Ricardo não era apenas o facto de ser a principal acionista da imobiliária Santos e receber dividendos elevados. Há alguns anos, através da Sofia, eu tinha começado a aceitar secretamente trabalhos de consultoria em A
fusões e aquisições de empresas. O meu pai tinha me ensinado exaustivamente sobre gestão e know-how empresarial desde pequena, e eu tinha uma confiança invulgar em análise empresarial e estratégia financeira. Sob a máscara de uma simples dona de casa que não saía de casa, eu salvei várias empresas à beira da falência, ou desmantelei-as cruelmente, e recebi remunerações enormes. O rendimento anual de 800 mil euros que apresentei a Ricardo na noite anterior era a verdade nua e crua, combinando dividendos e taxas de consultoria. Ricardo acreditava piamente que eu dependia do salário dele, e continuou a desprezar-me, dizendo: "Quem é que pensas que te dá de comer com o meu dinheiro?" Mas a verdade era que eu movia facilmente quantias, que ele não conseguiria ganhar mesmo que trabalhasse até cuspir sangue durante 100 anos. O facto de a esposa inútil que ele mais desprezava viver num mundo que ele nunca alcançaria, mesmo que levasse a vida toda. Quando ele souber disso, aquele orgulho mesquinho dele será completamente esmagado. Murmurei silenciosamente, olhando para os arranha-céus pela janela. Sim. Mas Mariana, tens a certeza de que queres encurralar o Ricardo até esse ponto? Havia um tom de preocupação na voz da Sofia. Como advogada, ela entendia melhor do que ninguém a profundidade do inferno que estava prestes a cair sobre Ricardo. Virei-me lentamente para a Sofia. Tenho. Ele tem de compreender até aos ossos o quão cruel foi o que fez. Se fosse apenas o abuso verbal ou a violência contra mim, talvez eu pudesse perdoar se ele recuasse 100 passos, mas ele usou os meus pais doentes como ferramenta de chantagem. Isso é imperdoável. Vendo os meus olhos cheios de determinação, Sofia assentiu profundamente. Entendido. Então vamos para o próximo passo. O verdadeiro desespero do Ricardo começa agora. Sofia abriu a pasta preta que estava no topo. Lá estavam escritos os detalhes do pedido de indemnização que a imobiliária Santos faria a Ricardo, juntamente com provas densas. A devolução total das dezenas de milhares de euros desviados, e uma enorme multa e indemnização por danos causados à credibilidade da empresa devido aos seus atos fraudulentos. Claro, o pedido de indemnização por abuso moral e infidelidade da minha parte também foi adicionado generosamente. Não é uma quantia que ele possa pagar, nem que vire o mundo do avesso. O Ricardo já tem muitas dívidas em instituições de crédito ao consumo. Com o pedido da imobiliária Santos e a indemnização da Mariana, mais os juros, a dívida dele ultrapassará facilmente 1 milhão de euros. Só lhe resta a insolvência pessoal. Mas as palavras da Sofia foram frias como a sentença de um deus da morte. Mesmo com a insolvência, ele não ficará isento, pois não? Sim, exatamente. Mesmo que ele peça insolvência pessoal, a indemnização baseada em atos ilícitos maliciosos como o desfalque e a indemnização baseada nas provas meticulosas que preparamos têm uma probabilidade extremamente alta de não serem perdoadas. Ou seja, ele carregará essa dívida para o resto da vida. Não há escapatória. Se for assim, que seja. Peguei finalmente na chávena de chá de ervas que tinha arrefecido e bebi um gole. Pareceu-me que um aroma ligeiramente doce se misturava com o amargo. Naquela tarde, fui à sala de visitas da esquadra da polícia, atrás de uma porta de ferro pesada. Enfrentei Ricardo através do painel de acrílico frio. Em apenas alguns dias, a sua aparência estava irreconhecível de tão magra. Cabelo grisalho despenteado, rosto pálido com barba por fazer e olhos assustados e suplicantes onde não havia nem vestígio da arrogância com que gritava aos subordinados. Mariana, vieste? Ricardo apoiou as duas mãos no painel de acrílico como se agarrasse a ele e olhou-me com os olhos marejados. Não. Tenho um facto que preciso de te dizer diretamente. Disse com uma voz fria como gelo, sem qualquer emoção. Vais ajudar-me, não vais? Mariana. Tu és sobrinha-quans? Não és? Por que é que ficaste calada até agora? Se tivesses dito uma palavra ao presidente para perdoar o teu marido, talvez eu não tivesse sido preso. Ainda vamos a tempo. Por favor. Ricardo batia no painel de acrílico e gritava, cuspindo saliva. Ainda estás a dizer isso? Ele parecia não entender de todo por que estava naquela situação e com que sentimentos eu estava ali. Ricardo, tu és realmente um idiota sem salvação. Olhei para ele com olhos de quem vê um inseto miserável. Por que é que eu fiquei calada sobre a minha identidade até agora? Por que é que servi aquela comida miserável e revelei a tua verdadeira natureza à frente dos teus subordinados? Ainda não percebeste? Levantei-me da cadeira de metal fria da sala de visitas
e aproximei o rosto do painel de acrílico. Foi tudo para te arruinar completamente, para te fazer pagar o preço por me teres desprezado como parasita e insultado os meus pais. Eu planeei tudo não para te ajudar, mas para te empurrar para o inferno. Arruinar? Os lábios de Ricardo começaram a tremer. Sim, vais receber um pedido de indemnização de mais de 1 milhão de euros da imobiliária Santos. Claro, também adicionei uma boa indemnização da minha parte. E também o pedido de indemnização àquela Inês atrevida. 1 milhão. Ricardo arregalou os olhos e susteve a respiração. Mesmo que peças insolvência, a dívida do desfalque não desaparece. Vais continuar a viver no fundo do poço, com o rótulo de criminoso, a pagar esse 1 milhão para o resto da vida, como se estivesses a beber água da sarjeta. Nunca mais poderás usar aqueles fatos caros e o equipamento de golfe que eu te comprava com o dinheiro que eu ganhava. As minhas palavras cravaram uma cunha de desespero definitivo no coração de Ricardo. Mentira. É mentira. Eu sou um diretor comercial de elite. Isto é um sonho. Alguém me diga que é um sonho. Ricardo agarrou a cabeça e desatou a chorar, encolhido no chão da sala de visitas. Eu apenas olhava para aquela figura miserável em silêncio. Este era o meu maior facto e a minha maior vingança contra ele. No entanto, não havia nenhum sentimento de alegria no meu coração. Apenas sentia que o longo tempo de 20 anos estava a desmoronar-se completamente com estrondo. Alguns meses após a prisão de Ricardo, a estação mudou completamente, e as árvores da rua estavam tingidas de um verde vibrante. Eu estava sentada com a Sofia numa sala privada de um restaurante francês num hotel de luxo em Lisboa. Este local é o mesmo onde, há alguns meses, Ricardo agarrou a minha gola à frente dos colegas e me insultou dizendo: se não fosse eu, estarias perdida nas ruas, naquele jantar de confraternização abominável. Mas o ar na sala privada hoje era completamente diferente daquele dia. Na mesa, estavam dispostos vários pratos de luxo que Ricardo não me tinha deixado comer naquela altura. Saúde, saúde ao novo início de vida da Mariana. Brindando com a Sofia com taças de champanhe, deixei o champanhe fresco fluir pela minha garganta. Era uma sensação refrescante, como se o nó negro que estava no fundo do meu peito tivesse sido todo lavado. Então, o que aconteceu a eles no fim? Sofia perguntou alegremente enquanto levava a terrina de foiegras à boca. Sim. Tudo correu como previste, Sofia. Tirei alguns documentos da mala e coloquei-os na mesa. O Ricardo foi acusado de desfalque com base na queixa da imobiliária Santos. Como o valor do prejuízo era elevado, e o uso era para jogo e presentes para a amante, não houve espaço para atenuantes, e ele foi condenado à pena efetiva. Pois claro, não houve pena suspensa. Sim, 3 anos de prisão. Deve estar a saborear a sua própria estupidez na prisão fria agora. Claro, o pedido de indemnização da imobiliária Santos e o meu pedido de indemnização continuarão a atormentá-lo enquanto ele estiver na prisão e depois de sair. Ri-me friamente. Mesmo que peça insolvência, a indemnização por atos ilícitos maliciosos e a indemnização por desfalque não são perdoadas. Ou seja, depois de sair da prisão, ele será perseguido por cobradores até morrer e terá de viver no fundo do poço para o resto da vida, exatamente sem um tostão. E a amante atrevida, a Inês, parece que ela também teve um fim miserável. Apontei para um dos documentos. Descobriu-se na casa dos pais e no local de trabalho que ela namorava com o Ricardo sabendo que ele era casado e que o fazia gastar dinheiro desviado da empresa. Foi despedida do clube e deserdada pelos pais. E o meu pedido de indemnização também pesa sobre ela. Na altura, ela gritava que estava grávida do filho do Ricardo. O que aconteceu a isso? Era mentira. Suspirei discretamente. Ela mentiu que estava grávida para prender o Ricardo. Mas no momento em que soube que o Ricardo foi preso e não tinha dinheiro, tentou logo mudar para outro homem. Mas os maus rumores espalharam-se e parece que ninguém lhe liga. Tiveram o que mereciam. Tanto o Ricardo como a Inês só receberam o retorno por terem usado e magoado os outros para os seus próprios desejos. Sofia disse friamente, inclinando a taça de champanhe. Sim, eles acreditavam que eram os mais espertos e que os outros eram ferramentas para usar. Mas a verdade era o oposto. Eles eram as existências mais tolas e miseráveis. Olhei para o céu azul pela janela. Há alguns meses, eu estava neste local a ser agarrada pela gola por Ricardo, suportando a humilhação.
Mas agora, eu derrotei-o completamente e estou de pé com os meus próprios pés. Olha para ti, Mariana, uma mulher tão inútil. Se não fosse eu, estarias perdida nas ruas. O insulto de Ricardo daquela altura revive na minha memória. Nunca esquecerei essas palavras, porque foram essas palavras que me fizeram decidir pela vingança e que me permitiram arruiná-lo completamente. Mariana, tu ficaste mesmo forte. Sofia disse, olhando diretamente para os meus olhos. Fiquei forte, sim, mas não fiquei forte sozinha. Sofia, foi porque tu estiveste sempre ao meu lado a apoiar-me. Muito obrigada. Baixei a cabeça a Sofia com gratidão sincera. Para com isso. Que cerimônia. Não somos melhores amigas. Vamos. Esquece o passado e vamos falar do futuro. Mariana, conta-me sobre o teu novo trabalho. Com as palavras da Sofia, sorri silenciosamente. Sim, a minha vingança acabou, mas a minha vida começa verdadeiramente agora. Libertei-me da maldição chamada Ricardo e recuperei a minha verdadeira identidade. Já não preciso de viver com medo dele, a tentar agradar-lhe. Tirei o porta-cartões da mala e estendi um cartão a Sofia. Santos Consultoria, diretora executiva. Mariana Santos. Sofia leu o nome no cartão e arregalou os olhos. Sim. Depois de ajudar na reestruturação da imobiliária Santos, abri a minha própria empresa de consultoria. A partir de agora, vou trabalhar abertamente no palco principal, usando o meu conhecimento e experiência para salvar empresas. Incrível, Mariana. Tu és mesmo. Sofia apertou a minha mão com entusiasmo. Sim, já não me vou esconder na sombra de ninguém. Vou viver a minha vida como Mariana Santos. Apertei a mão da Sofia de volta e a senti com força. O meu coração estava cheio de uma confiança e esperança como nunca antes. Passaram mais 3 anos desde que Ricardo foi preso. Estou agora no escritório da presidente da Santos Consultoria, situado numa zona nobre de Lisboa, a olhar para a cidade lá embaixo. A imobiliária Santos, que estava em dificuldades financeiras, conseguiu uma recuperação em V espetacular graças à reestruturação profunda e à reorganização do negócio lideradas por mim. Além disso, a minha empresa de consultoria pessoal também cresceu de forma constante e agora está envolvida no salvamento de muitas empresas. Presidente Mariana, sobre a agenda desta tarde, tem uma reunião com um novo cliente. A secretária confirmou a agenda e informou-me. Obrigada. Já vi os documentos. Por isso está tudo bem. Respondi com um sorriso e peguei na chávena de café na secretária. 3 anos após aquele jantar de confraternização abominável, a minha vida mudou drasticamente. Já não preciso de viver a tentar agradar a ninguém, nem de ser desprezada. Sentia que estava de pé com os meus próprios pés e a abrir o meu próprio caminho na vida. Naquela tarde, encontrei-me com a advogada Sofia num café. Há quanto tempo, Mariana? Pareces ocupada como sempre, mas parece que estás bem. Sofia riu alegremente ao ver o meu rosto. Sim, graças a Deus. Também tenho de te agradecer muito pela ajuda, Sofia. Não tens de quê, somos melhores amigas. Mas olha, chamei-te hoje por causa daquele assunto. A voz da Sofia baixou um pouco o tom. Aquele assunto. O Ricardo? Sim, parece que ele cumpriu a pena e saiu da prisão na semana passada. Com as palavras da Sofia, parei a mão que segurava a chávena de café. Saiu da prisão. Já passou tanto tempo, parece que agora ele está a viver num albergue para trabalhadores precários numa cidade de província. Claro, o pedido de indemnização da imobiliária Santos e o pedido de indemnização da Mariana não diminuíram nem um cêntimo. Pelo contrário, aumentaram ainda mais com os juros de mora. Sofia folheava os documentos que tinha na mão e informava de forma factual. Como não pode pedir insolvência, ele terá de passar o resto da vida a rastejar para pagar a dívida. E como é ex-presidiário, não conseguirá um emprego decente. Pois, olhei para fora da janela. O homem que antes me chamava de parasita e inútil, e dizia que eu não conseguiria viver sem ele. Esse homem agora carrega uma dívida maior do que o dinheiro que eu lhe tirei e vive no fundo do poço. Mariana, chegou uma carta dele a pedir para te ver. Sofia tirou um envelope sujo da mala e colocou-o na mesa. Para mim? Sim. Diz que quer muito ver a Mariana e pedir desculpa. O que queres fazer? Podes ignorar. Claro. Olhei fixamente para a carta. Qual seria o sentido de o ver? A vingança já acabou. Mas depois de pensar um pouco, abri a boca calmamente.
Gostava de ver a cara dele uma última vez. Poucos dias depois, fui com a Sofia a um parque degradado que tinha sido o local designado. Quem estava sentado num banco era um homem idoso, terrivelmente magro e de costas curvadas. O cabelo grisalho estava despenteado e as roupas que vestia eram baratas e gastas. Ricardo, quando o chamei, o homem estremeceu e virou-se lentamente. Mariana. O rosto dele estava tão envelhecido que parecia outra pessoa em comparação com há 3 anos. Não havia nem vestígio da arrogância do passado. Apenas olhos vazios tingidos de cansaço e desespero. Para que é que me chamaste aqui? Perguntei com voz fria, de pé a alguma distância dele. Mariana. Desculpa mesmo. Fiz algo irreparável. Ricardo ajoelhou-se subitamente no chão e começou a chorar alto. Eu fui um idiota. Senti. Eu não conseguia fazer nada. Na prisão, estive sempre a pensar em ti. Em como a tua comida era deliciosa. Em como tu me apoiavas. Ele esfregava o rosto no chão lamacento e chorava. Por favor. Mariana. Não podemos começar de novo? Vou mudar. Faço qualquer trabalho para pagar a dívida. Por isso, por favor. O homem que me desprezava como uma mulher que não conseguia viver sem ele, e me obrigava a ajoelhar estava agora ajoelhado aos meus pés, coberto de lágrimas e ranho, a implorar pela vida. Esta era a inversão completa e o culminar da minha vingança. No entanto, já não havia raiva contra ele nem alegria por ter completado a vingança no meu coração. Apenas havia uma emoção fria como gelo por um homem miserável. Começar de novo? Estás a brincar. Cortei as palavras dele friamente. Tu disseste no jantar da empresa há 3 anos. Não disseste? Olha para ti, Mariana, uma mulher tão inútil. Se não fosse eu, estarias perdida nas ruas. E insultaste os meus pais, e disseste-me para me ajoelhar e viver como escrava para o resto da vida? Não disseste? Sim, isso foi. Sabes, eu nunca vou esquecer essas palavras, e ver-te a viver de rastos não é uma má sensação. Com as minhas palavras, Ricardo ficou com uma expressão de desespero e perdeu a fala. Vais viver o resto da vida a arrepender-te do peso dos teus crimes e dos erros irreparáveis. Esse é o teu maior castigo. Virei-lhe as costas. Mariana, espera. Mariana, o grito desesperado de Ricardo ecoou nas minhas costas, mas nunca mais olhei para trás. Os meus passos eram leves, e comecei a caminhar, levantando a cabeça e recebendo a luz do sol deslumbrante. O clímax da minha vida completou-se neste momento em que o tornei completamente passado. Mariana, foi mesmo o melhor assim? No escritório da presidente da Santos Consultoria, eu olhava para o céu azul deslumbrante pela janela quando a Sofia me perguntou, entregando-me um café quente. Sim, foi o melhor. Aceitei o café e bebi um gole. O aroma agradável passou pelo meu nariz. O facto de ele ter usado os meus pais como ferramenta de chantagem é absolutamente imperdoável. Mas o maior castigo que lhe dei diretamente foi fazê-lo viver no fundo do poço para o resto da vida, arrependido do peso dos seus próprios crimes e dos erros irreparáveis. Já não resta qualquer apego ou raiva contra ele no meu coração. Peguei numa moldura que estava na secretária. Lá estava a figura do meu pai, com o corpo um pouco debilitado, a sorrir calmamente ao lado da minha mãe. Depois de Ricardo ser preso e o problema da imobiliária Santos ser resolvido, contei tudo aos meus pais. O meu pai, depois de ouvir a minha história, apenas disse uma coisa. Mariana, esforçaste-te muito, e afagou-me a cabeça. A minha mãe também me abraçou a chorar. Os teus pais também devem estar aliviados por ver a Mariana assim, independente e a liderar a empresa. Sofia olhou para o meu rosto e sorriu gentilmente. Sim, naquele dia, quando ele me agarrou a gola no jantar da empresa, eu estava realmente no fundo do desespero. Mas foi porque aquilo aconteceu que consegui levantar-me com os meus próprios pés. E foi porque tinha a Sofia, a melhor parceira, que consegui chegar até aqui. Olhei para a Sofia com gratidão sincera. Para, Mariana, estás a dizer isso outra vez. Somos melhores amigas e parceiras de negócios. É natural, não é? Sofia riu para disfarçar a timidez e operou o tablet que tinha na mão. Vá, presidente Mariana, olhar para o passado acaba aqui. Temos uma reunião sobre o projeto de reestruturação de outra empresa a partir da tarde. O próximo caso parece um pouco difícil. Mas a Mariana consegue. Não consegue? Sim, claro. Deixa comigo. Pousei a moldura na secretária e assenti com força.
Já não preciso de viver a tentar agradar a ninguém nem de ser desprezada. A esposa Mariana Santos, que dependia de alguém, morreu naquele dia. A Mariana Santos de agora é uma mulher independente, que usa o seu conhecimento e experiência para salvar empresas e contribuir para a sociedade. Bem, então vamos fazer a verificação final dos documentos para a reunião de hoje. Peguei nos documentos da secretária e encarei-os com um olhar sério juntamente com a Sofia. Pela janela, estendia-se um céu azul e límpido sem fim. Antigamente, quando olhava para este céu, parecia sempre coberto por nuvens pesadas. Mas agora, está cheio de uma luz de esperança que me faz sentir que posso superar qualquer dificuldade. A minha vida mudou muito desde aquele jantar de confraternização abominável. Foi uma luta longa e dolorosa para me levantar do desespero profundo e recuperar a minha identidade. Mas o que ganhei através dessa luta foi uma liberdade e confiança insubstituíveis. Mariana, sobre esta parte do documento. Com a voz da Sofia, fui trazida de volta à realidade. Sim, isso é. Respondi com uma voz cheia de confiança, e sorrimos uma para a outra. O clímax da minha vida já passou. A partir de agora, vou caminhar dias calmos e plenos com as pessoas que me são queridas. O meu futuro é vasto, brilhante e resplandecente como aquele céu azul.